Bem, essas fatorações são ditas fatorações por agrupamento. Elas são chamadas assim pelo seguinte: você não tem um fator comum em todas as parcelas. Você tem o A aqui nessa e nessa, tem o B nessa e nessa, tem o N nessa e nessa, mas não tem nenhuma dessas letras em todas as parcelas. Uma característica comum também do agrupamento é que geralmente são 4 parcelas. Bem, a ideia é a seguinte: o M não está em todas, mas está, por exemplo, nessas duas parcelas. Então, eu vou fazer um agrupamento, vou fazer um fator comum pensando no M aqui e no M aqui, e vou pensar no N nessa e nessa. Ou seja, eu vou colocar como fator comum, separadamente, primeiro o M, depois o N. Então, eu coloco o M em evidência e abro parêntese. O M está multiplicando o A, então eu coloco A. O M está multiplicando o menos B, coloco o menos B. Agora eu repito o sinal de mais, e aqui eu tenho N e N, então eu vou colocar o N em evidência e abro parêntese. O N está multiplicando A, e o N está multiplicando o menos B. O primeiro detalhe que mostra que você está indo bem nas contas é que o que tem nesse parêntese é exatamente o que tem nesse parêntese. Se isso não acontecer, provavelmente você errou alguma coisa. Bem, então o A menos B, o que está dentro do parêntese, passa a ser agora o fator comum para que eu continue fatorando. Então eu tenho A menos B nas duas. Eu coloco então o A menos B agora na frente. E abro o parêntese. O A menos B está multiplicando M, então eu coloco M. O A menos B está multiplicando o mais N, então eu coloco o mais N. Note então que eu transformei esse polinômio de 4 parcelas nesse produto entre dois parênteses. Então, vamos agora à letra B. Na letra B, eu observo que aqui eu tenho M2. Aqui também tenho M2. Aqui nessa parcela eu tenho N e nessa parcela eu tenho N. Então eu vou colocar o M2 em evidência para as duas primeiras parcelas. M2 em evidência, abro parêntese, M2 está multiplicando 2A, M2 está multiplicando menos B. E vou colocar aqui o N em evidência para essas duas. O N está multiplicando 2A, o N está multiplicando menos B. Novamente, o que ficou dentro do parêntese é a mesma coisa. Isso é o sinal de que a conta está indo bem. Então agora eu coloco o que está dentro do parêntese, ou seja, o parêntese em evidência. O 2A menos B está multiplicando M2 aqui. O 2A menos B está multiplicando N nessa outra parcela. Então, mais N. Novamente, transformei esse polinômio dado por essa soma de 4 parcelas nesse produto entre os dois parênteses. Isso é fatorar. Fatoramos esse polinômio. Bem, vamos agora para a letra C. Bem, eu tenho 8xy terceira, tenho 32y ao quadrado, tenho menos xy e tenho menos 4. A observação aqui é o fato de que o menos 4, o número está sozinho, sem letra alguma. Então, ele vai ter que ser pensado em evidência com outro número. Então, eu vou pensar assim. Aqui eu tenho xy. Aqui eu também tenho xy. Aqui eu não tenho xy, aqui também não. Então, aqui eu vou pensar na fatoração por esse número 4 daqui. Então, vai ficar assim. Para esse com esse, eu vou colocar o xy em evidência. Para que xy multiplique alguma coisa e dê isso daqui, eu vou precisar que tenha o 8. Porque xy não tem o 8. O x eu já tenho. O y eu quero que seja multiplicado por alguém para dar y à terceira. Então eu vou colocar y ao quadrado. Bem, então xy vezes 8y ao quadrado dá 8xy à terceira. Agora eu preciso multiplicar xy por alguém para dar menos xy.
Ah, então é menos 1. Ok. Agora vamos pensar no menos 4 e no 32. Ora, eu vou colocar então o 4 em evidência. Por quê? Porque qual é o número que eu vou multiplicar 4 para dar 32? É justamente o 8. Veja que vai coincidindo. Quem é que eu preciso multiplicar agora para dar 32y2? Ora, o y2. Então, 4 vezes 8y2, 4 vezes 8, 32, então vai dar 32y2. Beleza, deu 8y2 igual como está aqui, ó. Agora eu preciso que dê menos 4. Ah, então eu devo colocar menos 1, porque 4 vezes menos 1 vai dar o menos 4. Note então que novamente eu tenho o que está no parêntese e o que está no outro iguais. Isso é necessário para eu continuar a fatoração. Então eu agora coloco em evidência o que está dentro do parêntese, 8y2 menos 1, abro o parêntese novamente, coloco o xy, porque o parêntese está multiplicando o xy aqui, e coloco mais 4, porque o parêntese está multiplicando 4 aqui. Pronto, transformei um polinômio de 4 parcelas num produto de 2 parênteses. Letra D e última. Novamente eu tenho um número. Noto que ele é par. Aqui também é par. Então vou pensar no número 2 sendo colocado em evidência para essas duas parcelas. Já aqui eu noto que eu tenho 5. Eu noto que 45 é um múltiplo de 5. E eu tenho x também presente. Então provavelmente dá para colocar 5x em evidência. Se você não vê isso, não vê logo que dá para colocar 5x em evidência, lembre-se que se você for fatorar o 5, vai dar por 5, vai dar 1. Ou seja, a fatoração do 5 é só o 5 mesmo. Já a fatoração do 45 seria 45 dividido por 3, que dá 15, dividido por 3 novamente, que dá 5, e dividido por 5, que dá 1. Então, a fatoração do 45 seria 3 ao quadrado vezes 5. Mas aí note que o fator comum realmente é o 5. Então, colocando em evidência o fator comum desses dois, entra primeiro o 5. A outra coisa que é comum é o x. Só não é comum o y. Então, abro o parêntese, coloco o y, porque 5x vezes y dá 5xy. Agora, nessa outra parte, o x já está presente. Mas eu preciso multiplicar alguém positivo, né? Porque o produto de positivo vai dar positivo. Multiplicar alguém por 5 para dar 45. Esse alguém é o 9. 9 vezes 5, 45. Eu já tenho o x, então não preciso multiplicar por mais nada. 5x vezes 9 dá 45x. Então ficou y mais 9 dentro do parêntese. Note que os dois valores aqui são positivos. Aqui eu tenho negativos. Então eu vou colocar o número menos 2 em evidência, porque eu vou precisar colocar valores negativos aqui dentro para que eu tenha positivo. Se eu colocar mais 2 em evidência, eu teria que colocar valores negativos aqui para dar positivo. Perdão, se eu coloco o menos 2 em evidência, eu vou ter que colocar negativos aqui para dar positivo, como tem aqui. E se eu coloco o 2 em evidência, eu teria que colocar positivos também, né? Então, o que eu faço? Eu tenho menos 2 e eu quero que dê menos 2y. Então, o que eu faço? Eu coloco o y. Menos 2 vezes y, eu tenho esse. Eu tenho menos 2 e eu quero que dê menos 18. O que eu faço? Eu coloco mais 9. Ora, deu exatamente a mesma coisa. O que tem aqui nesse parênteses é exatamente o que eu tenho nesse. Menos 2 vezes y é menos 2y, e menos 2 vezes 9 é menos 18. Bem, então eu agora coloco o que está dentro do parênteses em evidência, y mais 9, e aí ele multiplica o 5x e multiplica também o menos 2. Pronto, essa é a fatoração
desse polinômio de 4 parcelas.